O caso envolvendo o pastor Paulo Júnior continua gerando muita discussão nas redes sociais e diversas lideranças religiosas de diversas correntes teológicas têm se manifestado a respeito disso. Eu conversei com o pastor Caio Fábio a respeito do pronunciamento do pastor Paulo Júnior e o que ele disse é o que você ouve a seguir. Bom dia, querido Israel. Olha só, eu não tinha pensado em falar completamente nada a respeito da situação por algumas razões muito simples. A primeira é porque eu não o conheço. Nós somos de gerações totalmente diferentes. Quando um começou aí no horizonte de eventos, eu já estava talade, cansado disso tudo. Então, eu só vinha identificar o nome dele com a face dele há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Eu não tinha nenhum conhecimento a não ser dessa coisa, de que ele estava brigando contra várias pessoas, denunciando todo mundo, que ele era um pouco tipo xerife no patrulhamento dele, tipo assim, um tipo John Wayne nas asseverações. Então, só olhei de longe quando eu percebi e achei intenso demais e desnecessário algumas coisas no nível em que se dizia, mas fiquei quieto aqui, pedindo a Deus que a vida dele transcorresse bem, porque é muito difícil você viver com uma carga daquele tamanho e uma metralhadora giratória em várias direções. Chega uma hora que, se você tem alma, ela não suporta, e se você não tem uma boa alma, ela fica pedrada. E então foi o que de início eu fiz, só olhando e orando. Agora eu estou vendo as publicações, as falas, demorei até a entender o que estava acontecendo, até porque eu não fui pesquisar. Peguei meses de informes aqui e ali, pequeninos recortes, e deduzi, não sei nem se eu estou correto, apenas deduzi que ele tinha sido afastado por grosseria, por ser muito estúpido no trato com as pessoas, no geral. E aí, depois disso, começam a surgir as ilações de fora, de terceiros, se teve caso, tem que ter casa, porque não basta que alguém seja afastado ou se peça que ele vá fazer e tirar um ano sabático para meditar um pouco em si mesmo e buscar saúde emocional. Não basta sem adultério para reforçar, sem um roubo grotesco para justificar, ou alguma outra coisa de natureza moral visível demais. Como se Jesus não tivesse dado uma ênfase muito mais veemente a essa questão do que ao próprio adultério, que ele não termina a fala dele do adultério nem em Mateus 5, nem em Mateus 19, colocando ninguém no inferno. Mas a dureza, lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, o julgamento que se transforma em rispidez, que se transforma em dureza, que vai se aprofundando no insulto, na agressão e tudo mais, pode se transformar naquele raca que Jesus disse que era pavoroso. Ele disse, olha, não faça isso. E o raca era um termo aramaico para designar aquele que torna os seus irmãos vazios. É quem diz
tu és nada, tu és nihilo, tu és coisa nenhuma. E aí Jesus conclui essa afirmação do Sermão do Monte, dizendo: não façam assim, não sejais assim. Então ele conclui com o inferno. Observe e veja que das acelerações de Jesus, das afirmações do Sermão do Monte, a que vem acompanhada de possibilidade de inferno é essa agressão que pode chegar a esse espírito do raca, da desconsideração total para com o próximo, se ele for diferente da gente ou se a gente não gostar dele. Então, isso é grave. Se uma pessoa seja assim, a tal ponto que uma congregação inteira não suporte mais e que haja uma quantidade de histórias, e a família dele também, ele próprio, chegue a um ponto de não se suportar mais. E por uma razão ou outra, só Deus sabe, vem então a público, após ser obviamente confrontado, e confesso que confesso. Isso é de um lado. É um fato, essa é uma coisa que não pode nem de longe existir na vida de um homem de Deus, embora isso esteja morto, assim como os homens de Deus estão mortos e a boca deles está cheia de agressão, de raiva, de implacabilidade, de palavrões que vão se entremeando, tudo que eles dizem de modo muito escrachado, na maioria das vezes, no particular, há muitos anos. Então, o que está se tornando agora é quase virtuoso. O fato dele ter vivido de uma maneira tão bruta e agressiva, relacionalmente falando, e ter confessado isso. Agora já está quase em processo de beatificação, visando a canonização por uma outra via. Crente é muito, muito exagerado, quase sempre. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão, e esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte, mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados, e mais uma vez eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão Paulo Júnior.